Olá! Jesus, quando morreu, ele desceu ao inferno e foi pregar aos espíritos em prisão. Você acredita nisso? Quando a gente lê um texto aqui na Bíblia, parece que é isso mesmo. 1 Pedro 3,19 diz o seguinte: E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, dizendo, vamos repetir, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Em prisão, supostamente, é um inferno. É isso que todo mundo conclui. Mas será que o texto bíblico está falando exatamente isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos mais da Palavra de Deus. A partir de agora, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E quem está comigo sempre é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E estamos aqui contentes porque nós vamos poder hoje, amigo telespectador e ouvinte, aprendermos mais sobre a Bíblia. Deus sempre tem coisas novas para nos ensinar, coisas que vão fazer a diferença nas nossas vidas, nos trazer conforto, segurança e nos mostrar que a nossa religião é racional. Tá? Obrigado pela sua pergunta e obrigado também pela certeza de que você vai participar conosco até o final. É muito bom ter a sua companhia aqui sempre com a gente, fazendo o nosso programa acontecer. As suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas é que fazem esse programa acontecer. Você tem várias formas de mandar a sua pergunta para a gente aqui no programa, mas daqui a pouquinho eu falo como que você faz para participar. Nós abrimos o programa falando sobre essa questão de que muitos acreditam que Jesus, quando morreu, de acordo com 1 Pedro 3,19, ele desceu ao inferno para pregar aos espíritos. E as pessoas ficam querendo entender isso e existem outras correntes dando a ideia de que essa vida após morte ou espíritos sendo almas viventes, eu não sei, mas existe uma dúvida muito grande sobre esse texto de 1 Pedro 3,19. Professor Leandro Quadros, a pergunta é lançada a você, meu amigo. Você está na mira da verdade. Que história é essa de que Jesus desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão? Estou aqui fazendo umas anotações porque eu estou lendo o mesmo texto na nova versão transformadora. E por que eu escolhi nesta versão? Porque o versículo 18, especialmente, ele é a chave para nós interpretarmos esse verso 19 que diz que foi e pregou aos espíritos em prisão. Então aqui na nova versão transformadora, por exemplo, nós vamos notar, assim como na nova versão internacional, que a palavra espírito está com letra maiúscula. O que isso quer dizer? Que na verdade não foi Cristo quem desceu em espírito no inferno. Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou a esses espíritos em prisão. E aí nós vamos ver que o sentido do texto é totalmente outro. Nós vamos ler dos versos 18 ao 20, aqui na nova versão transformadora, para que o nosso telespectador e ouvinte possa entender que esse texto não defende a imortalidade da alma, não defende a consciência durante a morte. Vamos ler o contexto para interpretarmos devidamente aquilo que a Bíblia quer dizer. Porque se nós lermos frases isoladas e dermos o sentido que nós achamos que o texto tem, nós vamos incutir ideias totalmente estranhas, alheias ao texto bíblico. Eu não posso, quando eu leio um livro, eu não posso tentar interpretar o pensamento de um autor, entender o pensamento de autor considerando apenas uma linha. Eu tenho que ler um parágrafo, mais de um parágrafo, eu preciso ler muitas vezes o capítulo todo, o livro todo, né?
para entender o pensamento do autor. Então, em relação a 1 Pedro 3,19, é a mesma coisa. Nós não podemos entender o que Pedro realmente quis dizer lendo apenas o verso 19, porque aí se eu leio só o 19 e começo a conjecturar, eu estou impondo minhas ideias ao texto, ao invés de extrair aquilo que o texto quer ensinar a mim. Então vamos ler a partir do verso 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Olha que tradução interessante. Diz que Cristo sofreu morte no nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito, ou seja, aqui está dizendo que mesmo Cristo tendo morrido por nós, ele foi ressuscitado pelo Espírito. E aí no verso 19 diz assim, por meio do qual, ou seja, por meio do Espírito Santo que o ressuscitou, pregou aos espíritos em prisão. Então, primeiro ponto, quem pregou de forma direta não foi Cristo, foi o Espírito Santo. É bem claro aqui nessa tradução, a palavra Espírito está em letra maiúscula, né? Então está dizendo o seguinte, Cristo morreu por nossos pecados, não é? Ressuscitou pelo Espírito Santo, o Espírito Santo atuou na ressurreição dele, e por meio do Espírito Santo pregou aos espíritos em prisão. Então, primeiro ponto, quem pregou não foi Cristo, foi o Espírito Santo. E quem são os espíritos em prisão? O verso 20 vai nos esclarecer. Aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Então você percebe, os espíritos em prisão aqui mencionados são os antediluvianos, que foram desobedientes, rebeldes, enquanto Noé, pregador da justiça, de acordo com 2 Pedro 2,5, construía a arca, como um sinal de um juízo iminente sobre todos eles. A Bíblia usa o termo espíritos para se referir a pessoas, porém não a espíritos de mortos. Neste caso, se refere aos antediluvianos, no passado. Em Hebreus 12, por exemplo, 22 e 23, espírito se refere aos justos, vivos, obviamente, né? Os justos que estavam vivos. Né? Então a Bíblia pode fazer esse uso do termo espírito em alguns momentos. E a prisão, que prisão é essa na qual os antediluvianos se encontravam? Vamos ler Provérbios 5, 22, que é um texto paralelo, e aí com esse aqui nós finalizamos esta breve explicação do texto. Provérbios 5, 22 diz assim, o perverso é cativo ou preso, não é, dos próprios pecados. São cordas que o acompanham e o prendem. Então a prisão é a prisão do pecado. A pessoa que não tem Deus e que não quer ter a Deus, ela é presa ao pecado. O pecado a amarra como cordas. Então, se você fizer uma leitura contextual de 1 Pedro 5, 18 a 20, e se você fizer essa leitura contextual, especialmente aqui numa tradução como a Nova Versão Transformadora, né, que é uma publicação da editora Mundo Cristão, você interpreta da seguinte forma: Cristo, por meio do Espírito Santo, pregava, atuava no coração dos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Então, pregava veja, naquela época. Naquela época, quando eles eram vivos. Né? Então não é espírito de morto aqui envolvido. Então, por isso, amigo telespectador e ouvinte, né, nós não podemos jamais tentar entender o pensamento de um autor lendo uma linha do que ele escreveu. Vamos fazer uma análise um pouco mais contextual e ampla, e aí, ao invés de impormos ideias ao texto, vamos extrair do texto aquilo que ele realmente quer nos ensinar. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais,
pelo facebook.com/Na Mira da Verdade, pelo Instagram, @Na Mira da Verdade, e também no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Pessoal que participa aí através do nosso Facebook, o Samuel, ele é lá de Maracanaú, Ceará, ele quer saber o seguinte, professor, em Apocalipse 22, 8 e 9, Cristo ali é Miguel? João quer adorar o anjo, mas ele diz que era para João adorar a Deus, ou seja, aquele anjo não era Cristo. Mas por que no verso 12, logo na sequência, ele diz declarações que dá a entender que Cristo, que é Cristo falando? Vamos ver o que está falando lá, professor. Apocalipse 22, os versos, deixa eu ver aqui, 8 e 9, diz o seguinte. Não, deixa eu ver aqui. Verso 8. 8, né? Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas. E ia adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem à palavra deste livro. Adore a Deus. Aí, lá no verso 12, já diz o seguinte, escutem, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. E eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nessa declaração, dá a entender que é Jesus. Agora, acima, logo no verso 8 e 9, você percebe que ele não aceita adoração. Está falando de duas pessoas aqui, dois seres aqui, professor? Sim, esse anjo aqui de cima não é Jesus pelo seguinte, ó, o próprio verso diz assim, ó, e quando as ouvi, caí aos pés do anjo que as mostrou para mim. Então vamos aqui para o capítulo 1 e vamos ver que é um outro ser além de Jesus, ó. Apocalipse 1, 1 e 2, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo a seu servo João. Então são pessoas diferentes. Este anjo que não aceita adoração, de acordo com o próprio verso, né, é aquele anjo que a princípio mostrou para ele, desde o princípio, o livro do Apocalipse. E este anjo, no capítulo 1, verso 1, é um outro ser além de Jesus. Jesus é Deus. Tá? Já no verso 12, o que ele está descrevendo aqui são as palavras do próprio Cristo. Né? Então, intercala-se aqui o anjo falando e depois Cristo. Né? Por exemplo, no verso 7, ó, vejam, eu venho em breve, feliz aquele, ou seja, aqui é Jesus, depois o anjo fala, depois Jesus de novo. Então, você não pode confundir realmente esses dois seres, porque são totalmente diferentes. São seres, um é o anjo que revelou o Apocalipse, e depois vem a pessoa divina de Cristo que entra em cena. Agora, mesmo ali no capítulo 1 de Apocalipse, professor, também tem um momento ali no próprio verso 8, que aí ele se diz Jesus, né? Porque ele fala, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então, há uma mistura ali, tanto uma hora é um anjo, outra hora é Jesus. Sim, aqui, por exemplo, no verso 8, é Deus Pai falando, e depois no verso 17, que ele fala também, eu sou o primeiro e o último, é Cristo. Então você vê Deus Pai, Cristo, um anjo, então há esses três diálogos. Às vezes é o próprio João falando, mas não podemos pensar mesmo que Jesus é um anjo criado, porque isso é insustentável. Então a gente percebe que no Apocalipse a visão dada a João é por um anjo, mas também tem um momento em que Jesus se manifesta em visão. Em visão, e sim. Tem um diálogo de Cristo registrado ali. Ah, ok. Muito bem. Estamos apenas começando. Mande sua pergunta para a gente. Como essa aqui que está chegando no SMS e chegou, deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Ele é o Jean, mora em Pacatuba. E a pergunta dele é a seguinte. Em 1 Coríntios 11, verso 30, diz que não devemos comer a ceia indignamente. Devemos nos examinar. Mas o motivo de existirem pessoas fracas, doentes e até mortas, seria por cear indignamente?
que é dito no texto? Mas se o homem se examinar, ele vai entender que não é digno de cear. Então, como cear dignamente se somos indignos? Essa é a questão. Vamos lá ver 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30. É que ali no verso 30 diz o seguinte: é por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos, e alguns já morreram. Falando aqui exatamente o que ele citou, né, professor? Cear indignamente. O que é o cear se nós somos indignos de participar do corpo e sangue de Cristo? Como que é o cear dignamente? O cear indignamente, a resposta aqui vai estar nos versos 31 e 32. Muitos pensam que cear indignamente é uma pessoa que está em pecado participar da ceia. Isso aí não existe, porque se for por isso, ninguém pode participar de nenhuma ceia, né? Todo mundo é pecador. E a Santa Ceia é para pecadores. O cear indignamente, no contexto bíblico, é você participar sem fazer um autoexame, reconhecer que é um pecador e aproximar-se de Jesus. É você participar de qualquer jeito, de uma forma irreverente. Esse é o contexto. Então vamos ler aqui, verso 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ou seja, estava tendo ali uma bagunça, né? Eles estavam celebrando a ceia de qualquer jeito, iam mais para comer do que para celebrar a morte e ressurreição de Cristo. E Paulo está fazendo aqui algumas correções na forma como eles ceavam. Então ele diz o seguinte: não cheguem aí e vão comendo todo mundo de qualquer jeito. Esperem uns aos outros, examinem-se, vejam quantos são pecadores, e aí se aproximem com contrição e arrependimento e ao mesmo tempo alegria pela salvação que vocês recebem em Cristo. Tá? Então, é uma cerimônia para pecadores. Prova disso, João 13. Em João 13, Jesus não proibiu Judas de participar. Né? Judas participou, mesmo sendo um pecador e sendo aquele que trairia Jesus. Né? Então, a cerimônia da Santa Ceia é para pecadores. Agora, é óbvio, você não vai fazer isso de forma irreverente. Você vai fazer um autoexame e sentir a necessidade de Cristo e de se aproximar dele ao longo da Santa Ceia. Essa é uma coisa antiga, né? Essa ideia de que você não podia participar da Santa Ceia se, por exemplo, você tinha uma desavença com um irmão seu. E isso é pregado, né? Agora, como é que a gente lida com essa situação? Se eu tenho um problema com o meu irmão, se eu tenho uma desavença, se eu estou com a cara virada com o meu irmão da igreja, eu posso participar da Santa Ceia? Não só pode, como deve. Agora, deve participar da forma correta. Como que Cristo orientou-nos a respeito disso? Em João capítulo 13, nós vemos Cristo deixando um exemplo de um ritual muito importante que deveria fazer parte da Santa Ceia e que é um ritual que nos ajuda a prepararmos o coração, especialmente quando estamos de mal com alguém. Em João capítulo 13, versículo 4 em diante, diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E aí no verso 15 diz assim, Jesus falando, não é? Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Cristo instituiu a cerimônia do lava-pés como uma forma de preparo para a Santa Ceia. Nós chamamos isso de um ritual da humildade. Quando você simbolicamente abaixa-se diante dos seus irmãos e lava os pés, molha os seus pés com água e depois seca, simbolicamente você está obedecendo a Jesus, obviamente de forma literal, mas simbolicamente você está dizendo o seguinte: eu não sou melhor do que você. Depois esse irmão também lava os nossos pés e ele diz assim, simbolicamente: eu também não sou melhor do que você, nós dois somos irmãos, pertencemos ao mesmo Deus, somos pecadores e ambos iremos para o céu só pela graça de Cristo.
Na igreja adventista, o sétimo dia, há recomendação, obviamente, ninguém é obrigado a fazer nada, mas há a recomendação de que se a pessoa está de mal com alguém, procure essa pessoa para fazer a cerimônia. É um ritual que ajuda inclusive no perdão. Não é? Então, a pessoa fazendo a devida preparação, ela tem que participar. Se um ser humano vai esperar ele estar, diríamos assim, totalmente de bem com Deus para participar da ceia, praticamente ele não vai participar nunca. Tá? Então, a cerimônia é para pecadores mesmo. Ok, muito bem. Muito bem, participe aí. Essa aqui, por exemplo, chegou pelo nosso blog, onde você também pode mandar a sua pergunta para a gente. Quem mandou foi a Adriana, ela é do Espírito Santo e ela diz o seguinte: não perco esse programa, meus queridos. Gostaria de entender melhor o capítulo de Ezequiel 37. Qual é a mensagem desse capítulo para nós? Professor, esse capítulo de Ezequiel 37 está falando do Vale dos Ossos Secos. É um trecho da palavra de Deus bastante interessante, que acontece algo sobrenatural, né? Agora, qual que é a mensagem desse capítulo 37 de Ezequiel? Vale dos Ossos Secos. Aqui está a mensagem, está aqui ó, na conclusão do trecho no verso 14. Primeiro, a questão do Vale de Ossos Secos foi uma visão. Não foi algo literal, foi uma visão profética que Deus deu para o profeta Ezequiel. Ele vê, não é, um vale cheio de ossos secos e Deus ordena a Ezequiel que profetize, que fale para os ossos, para que um espírito venha sobre eles. Aí nesta visão, Ezequiel obedece a Deus, profetiza, entra um espírito nesses ossos e eles ressuscitam. Nascem carnes, tendões, carnes e ressuscitam aqueles soldados. Qual é a mensagem que Deus quer dar com a visão? Verso 14, ó. Aqui, ó, verso 11 em diante. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Veja, ele está dando significado aqui, ó. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Está aqui o significado. Os ossos secos representam o povo de Israel, que estavam sem vida no cativeiro, e a ressurreição dos ossos secos representa a nova vida que Deus quer dar para Israel, queria dar para Israel, tirando-os do cativeiro. Simplesmente isso, a própria visão aqui, a partir do verso 11 ao 14, já esclarece o significado. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui a pergunta, nós estávamos falando sobre anjos, e aí as perguntas começam a chegar, né? Tem mais uma pergunta aqui no nosso blog, do Antônio Marcos. Ele diz o seguinte: professor, por que o anjo de Daniel 10 é o Senhor Jesus, ou que é o Senhor Jesus, precisou da ajuda de Miguel, Daniel 10, 13, que de que forma o reino da Pérsia resistiu ao Senhor 21 dias. Isso prova que Miguel não é o Senhor Jesus. Ele está com uma dúvida nesse capítulo 10 de Daniel. Nesse capítulo 10 realmente aparece Miguel aqui. E nós já dissemos algumas vezes aqui no Na Mira da Verdade que Miguel é uma representação de Cristo. Só que ele tem uma dúvida. Bom, já que vocês estão falando que no capítulo 10 é um anjo, esse anjo luta 21 dias contra o reino da Pérsia. Aí que vem Miguel. Esse anjo não seria Jesus? Ele quer confirmar de que não é Jesus, o tal Miguel. Como é que você prova isso pra gente? Não, primeiro, o nosso querido irmão, ele não leu atentamente o texto, né? Não foi Miguel quem lutou com esse príncipe da Pérsia por 21 dias, foi Gabriel. Miguel veio em auxílio, veio ajudar Gabriel. Então é outra história. Ou seja, não é Gabriel que é uma representação de Jesus, e sim Miguel. É Miguel. Na pergunta dele, ele deduz que Miguel precisou de ajuda de um anjo. Não, mas é o contrário. Foi um anjo, o anjo Gabriel, que precisou da ajuda de Miguel.
Então é outra coisa, né? Então nós vemos aqui mais uma prova, sim, da supremacia de Cristo, né? Gabriel, mesmo sendo um anjo poderosíssimo, ele precisou da ajuda de Cristo para lidar com aqueles demônios, com aquele demônio poderoso. E outro detalhe, quando nós ensinamos que Miguel é uma referência a Cristo, a nossa opinião é a mesma de Matteo Henry, por exemplo, né? E outros comentaristas. Nós não cremos que Cristo é uma criatura, tá? Nós cremos que Jesus é Deus, no mais pleno sentido do texto, do termo. Em João 1:3 diz que ele era o verbo, né, de Deus, e ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Cristo é criador, ele é Deus. Agora, o nome Miguel se refere a uma função de Cristo, né? Ele é o príncipe do exército celestial. Ele é o ser, ele é a segunda pessoa da divindade que comanda diretamente os anjos. Então, a nossa opinião é bem parecida com Matteo Henry, João Calvino e outros intérpretes. E assim como esses intérpretes não diminuem a divindade de Cristo, nós também não diminuímos. Há grupos sectários que ensinam que Miguel é Cristo para dizer que ele é uma criatura. Mas nós não temos nada a ver com este grupo. A nossa opinião é do protestantismo tradicional. Muito bem, professor, muito bem. A gente tem que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já já.